Porque minha internet hoje está... Boa noite a todos. A Ana parece que está sem Wi-Fi. E a Julinha não estava se sentindo bem. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se ela vai chegando. A página do preparo de hoje, livro Coragem, que a gente está trabalhando, né, do Chico Xavier, é o item, ela chegando aqui, é o item Contratempos, o número 40, aqui na nossa telinha. Então, seria feito pela Júlia, vamos ver o que a Ana vai dizer. E, em seguida, o Mário vai fazer a leitura do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele vai ler o item 2 e comentar. Então, acho que a gente pode já passar a palavra para a Ana. Ana? Oi, boa noite, me ouve? Ouvimos. Gente, desculpa, a Júlia teve um
contratempo aí O e contratempo é a página não de vai. hoje. Pois é. E não vai poder fazer a página, então vocês vão ter que me aturar, não tem jeito. Tá bom? Então eu vou fazer por ela, tá? Posso começar? Pode sim. Tá. Eu estou pelo celular, a letra está pequena porque eu estou sem Wi-Fi, tá? A Júlia Mas teve um vamos lá. contratempo também, né? Teve o número 40. Tá, vamos lá, então. Contratempos. Diante de qualquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante. Será ele a providência que te habilita a vitória contra o acesso de perturbações que te espreitam a estrada. O encontro perdido. Semelhante contrariedade, de certo, apareceu em tua defesa própria. A realização adiada. A procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício para que não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita. O plano frustrado provavelmente é o recurso com que se te garante o equilíbrio. O carro enguiçado. Sobe um pouquinho, Adriana, por favor. O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico. A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. A afeição que se afasta. A separação vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Emmanuel. Essa página, ela vem de encontro a um momento até que eu vivi hoje. A gente faz um trabalho de entrega de uns sanduíches na parte da manhã, aos domingos, e num determinado momento em que a gente estava cruzando ali perto da Cidade de Deus, um carro avançou o sinal, deu uma fechada na Júlia. A Júlia é uma motorista muito atenta, freou a tempo, e o carro morreu. E a gente estava super atrasada. E aí mas ligou, o carro pegou de primeira, nós seguimos. Aí ela falou assim, poxa, que coisa chata, né, mãe, se eu não tivesse atenta. Aí eu falei, minha filha, às vezes 1 segundo faz toda a diferença na nossa vida. De repente, o carro ter morrido, aquele minuto ali que pareceu um contratempo, pode ter livrado a gente de alguma coisa muito séria ali na frente. E essa página vem de encontro a isso. Quantas vezes a gente reclama do ônibus que a gente deu sinal e o motorista passou direto, né? Quantas vezes a gente reclama porque está saindo de casa correndo, atrasado, esqueci alguma coisa e aí você tem que voltar. Aqui em casa, então, tem uma porção de portão por causa de cachorro e aquilo acaba te irritando. Quer dizer, uma série de situações que, no momento em que acontecem, nos deixam assim chateados, aborrecidos, né? E aí eu lembro sempre, quando eu comecei a trabalhar, bem novinha, né? E a minha mãe falava assim, se você der sinal para o ônibus e ele não parar, não xinga o motorista. Agradece a Deus,
porque com certeza foi um anjo que te protegeu e não deixou você entrar naquele ônibus porque aconteceu alguma coisa. Então, eu passei isso para as minhas filhas e hoje eu tive a oportunidade de repetir essa frase para ela, né? De dizer para ela que esses minutos que parecem ruins, que parecem contratempos, que muitas vezes nos trazem aborrecimento, são sempre a mão de Deus, a proteção do nosso anjo guardião, e ao invés de xingar aquele palavrão que a gente costuma soltar no trânsito, que a gente fale assim, obrigada, meu Deus, graças a Deus. Mesmo que a gente não saiba, né, do futuro, do que iria acontecer, mas a gente sabe que se aconteceu, foi para a nossa proteção, porque a gente acredita na proteção divina. Né? Então, que a gente aprenda a olhar os contratempos como bênçãos, né? Ao invés de reclamar deles assim. Então, é isso, gente. É esse meu comentário. Muito bom, irmã. Falou tudo aí, que a gente aprenda a ver os contratempos como a mão de Deus freando a gente para que nós estejamos protegidos. Muito obrigada. Val já está com a mãozinha aqui. Bem-vindo, meu amigo. Primeiro, agradecer a Ana, né, pela essa exposição tão simples, mas com tanta profundidade naquilo que a doutrina nos oferece. Porque ser espírita só de leitura é fácil. Agora, ser espírita na prática diária é o que a espiritualidade espera de cada um de nós. E eu fico, até hoje eu consigo ficar abismado quando eu escuto um espírita falar assim, do nada isso me aconteceu. Do nada aquilo... Mas que do nada é esse, gente? Que a doutrina espírita nos esclarece de que não existe o do nada. Não existe o acaso. Emmanuel coloca de uma forma tão clara que, primeiro, a reclamação não vai adiantar. A Ana falou o que a mamãe Iris ensinou a ela, e a minha mãe falava para mim, sabe, Ana, que ao invés de você reclamar, você deseje que o motorista vá na paz de Deus. Porque se o pensamento negativo ele chega até um destino que nós imaginamos, o positivo chega mais rápido. Então, não existe o do nada, não existe acaso. O acaso e o do nada é a negação da onisciência divina. Deus realmente não é proposta, é lei, sabe de tudo. E muitas das vezes nós somos libertos de situações que nem imaginamos. Mas a gente reclama ao invés de agradecer, como você falou. Muito obrigado. Muito bom, meu amigo. Muito obrigada pelo teu comentário. É isso mesmo. João, bem-vindo. Boa noite. Microfone. Oi, boa noite. Oi. Não, é só para comentar que a gente às vezes acha que tem um controle remoto na nossa vida, né? E que a vida também vai acontecer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E a gente tem que ter a compreensão que muitas vezes o que a gente está pretendendo não vai ser nem melhor para a gente. E a gente tem que acordar no... A internet dele caiu. Ele está aqui em casa, está na sala. Não sei por que cai a dele e não cai a minha, graças a Deus. Eu vou passar para o Roberto, então. Roberto, depois ele retorna. Voltou, João? Oi? Oi, vai. Não estava escutando? Conclui. Não, é só isso, que a gente não tem controle remoto da nossa vida, que a gente não pode se frustrar quando as coisas não acontecem no momento que a gente quer e da forma que a gente quer. É só isso. Muito bom. Fechando. É isso aí. Obrigada, João. Roberto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Essa lição, né, o Emmanuel, ele comenta de contratempos pequenos, né, contratempos feito a pessoa se atrasou, a pessoa falou um encontro, o ônibus passou, e também tem aqueles contratempos grandes, né, que a gente considera contratempos, né, da vida, né? Ele fala sobre a desencarnação do ente querido e outras coisas também mais expressivas, né? Eu acho que se nós não nos habituarmos a pensar dessa forma aí que foi estudada hoje, né?
que a Ana falou muito bem, e também o Evaldo, o João, de nos adestrarmos, nos modificarmos com essas coisas pequenas, para quando chegarem as coisas grandes, que normalmente chega sempre, porque a nossa vida sempre vai quase que no limite, né? Porque senão o nosso aprendizado não seria maior, né? A gente esteja preparado para vivenciar também de forma proveitosa. Então, a gente tem que, no dia a dia, se habituar a ter esse sentimento que a dona Iris e a mãe do Evaldo recomendaram, né? Porque para quando chegar as coisas grandes, nós temos essa resignação, essa compreensão e essa certeza de que tudo acontece para o nosso bem. Aí. A página de hoje fala exatamente dos pequenos e dos grandes contratempos, né? Que a gente possa se preparar mesmo. Muito bom, Roberto. Obrigada. Ana, você faz a prece inicial, então, por favor? Pode liberar seu microfone. Assim. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma noite em que estamos aqui reunidos, para, em torno do seu Evangelho, Senhor, nos fortalecermos, aceitarmos as dificuldades, as vicissitudes pelas quais precisamos passar. Que nesse grupo de estudo, cada companheiro possa receber a palavra de que necessita, que a gente possa levar esse aprendizado para a vida, para o nosso dia a dia, fazendo, Mestre, do seu Evangelho a nossa rotina. Que o Senhor possa abençoar todos os companheiros que estão no estudo de hoje, aqueles que não puderam chegar, e todos aqueles que nesse momento possam passar pela nossa tela mental, rogando que a sua luz chegue a todos. Muito obrigada, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, eu passo agora a palavra para o nosso amigo Mário, diretamente de Goiás. Isso aí. Olha só, nós vamos falar aí do capítulo 14, né? Aqui continua calor, do capítulo 14 do Evangelho, e eu tenho que falar o parágrafo 2, mas deixa eu ler, porque ele é muito grande, né? É muito grande, eu tenho que ler. Vamos lá. Honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, está lá nos 10 mandamentos, no Êxodo, né? E eu acho interessante porque ele pede para honrar pai e mãe, tudo bem, mas reparem bem que ele diz que para viver de longo tempo sobre a terra. Por quê? Porque naquela época, no deserto, os judeus, lá junto com Moisés, doidos para chegar na terra prometida, né? Porque a terra que Deus vos dará, a terra prometida. Então, nos 10 mandamentos, Deus acena a eles com o que eles mais queriam, que era a terra prometida e viver por longo tempo. Logicamente que nós, quando trazemos para Jesus, podemos entender o quê? Que viver longo tempo é... O que é viver? Viver é estar vivo, é ser alegre, é estar feliz, é estar ativo. Tanto é que as pessoas que não estão assim, nós dizemos, comentamos, aquilo ali é um morto-vivo, né? Aquilo está morto para as coisas, está uma situação difícil, então ele está parado no tempo, né? Então, estar vivo. E por quê? A terra que Deus vos dará, o reino que não é deste mundo. Então, Jesus não veio destruir a lei e, ao mesmo tempo, todas as palavras de Jesus conseguem estar totalmente conectadas, concatenadas, ajeitadas. Por quê? Porque Jesus é um espírito puro, jamais diria alguma coisa que que deixasse algo como contrariedade, como informação para nós ou como para a nossa educação. Lembramos também que naquela época, honrar pai e mãe era super necessário, e Isaías e outros profetas já diziam isso. Contudo, as viúvas ainda passavam muita dificuldade naquela época. Então, era necessário que se reafirmasse, que se honrasse pai e mãe, porque as viúvas e os órfãos passavam muita necessidade. Feita essa parte histórica rapidamente, podemos entrar numa outra área. Todo mundo fala honrar pai e mãe, cuidar do pai, cuidar da mãe, tudo bem. Mas vamos entrar noutra parte, por quê? Porque mais à frente nesse capítulo, outros colegas irão
conversar a respeito, estudar, trazer o seu depoimento sobre o parentesco espiritual, sobre a ingratidão dos filhos, né? Sobre o que é a piedade filial que deve se ter com o pai e com a mãe. Então, eu não vou entrar nessa área. Eu quero lembrar outra coisa. Eu quero lembrar o seguinte, da reencarnação, que é um pilar, logicamente, não criado pela doutrina espírita nem por Kardec, contudo, trazido pelos espíritos para ser lembrado e entendido corretamente. E que Jesus também o trouxe quando falou com Nicodemos, né? E quando disse de João Batista. Mas por que você quer falar da reencarnação, Mário? Eu quero falar da reencarnação porque honrar é tratar com respeito. Honrar é saldar dívidas. Olha só, essa palavra está no dicionário, esses significados. Então, vamos reparar na reencarnação. Vamos trazer alguns exemplos. A mãe de Divaldo Pereira Franco já tinha 42 anos, quando engravida do último filho. Eram 13, ele era o último, 13º. Ela já estava na menopausa. E aí, o que acontece? O médico diz para ela, olha, é capaz de ter um problema no parto e, ao ter o parto, a senhora pode correr risco de vida. Aí ela diz para ele, doutor, se for preciso eu dar a minha vida para dar vida a meu filho, eu farei. Então, vejam vocês a dádiva de dar a vida, né? De dar a oportunidade da reencarnação. Então, se essa mãe tivesse recusado e pensado da sua sobrevivência, hoje nós não teríamos um dos maiores pilares do espiritismo também, que é o nosso querido Divaldo Franco. Mas o Divaldo também conta uma outra historinha rápida de uma outra mãe, que era lavadeira, lá onde ele conheceu, lá perto daquele bairro, me esqueci o nome agora, que é um bairro muito pobre, engomava as roupas, né, muito bem engomadas para as pessoas de classe mais alta, porque Paulo da Lima. ela era muito caprichosa, e pagou os estudos de medicina do filho. Paulo da Lima, obrigado, Roberto. E aí, o que acontece? Esse filho, quando se forma em medicina, o que ele faz? Ele tem vergonha e não a convida para a formatura. Então, nós vimos um outro lado da situação da mãe. E, ao mesmo tempo, essa mãe o perdoa e o ama. Depois, ele vai procurar o Divaldo, esse filho, e acaba mais tarde se tornando espírita. Então, nós vemos como a reencarnação mexe com essa situação de honrar os pais e as mães. Como nós temos responsabilidade com aqueles que nós precisamos, através da reencarnação, saldar dívidas, refazer caminhos, trocar o ódio pelo amor, né? Esquecer delitos do passado, porque reencarnar é uma oportunidade de evolução necessária para aqueles espíritos que não são espíritos puros. Então, nós necessitamos disso para mudarmos, para evoluirmos. Vamos lembrar rapidamente, tem lá no Missionários da Luz, Segismundo, na reencarnação, ele tinha assassinado Adelino, que hoje seria seu pai. E Adelino sonhava com ele, tinha pesadelos terríveis, com medo daquele resquício do assassinato. Quando ele reencarna, podem, depois deles combinarem no plano espiritual essa reencarnação. Quem quiser, por favor, leia Missionários da Luz, se eu não me engano, capítulo 12 ou 13, vocês vão ver a reencarnação de Sigismundo. E aí eles conseguem o quê? Apagar um passado e começar uma nova vida. Vamos lembrar mais uma vez, honrar pai e mãe. A mãe de André Luiz, que era muito mais adiantada que o pai, que o André Luiz, pede para reencarnar e vai casar novamente com seu esposo, pai de André Luiz, que tinha 2 amantes enquanto na Terra. E ela ainda diz assim, olha, essas 2 amantes vão ser minhas 2 filhas, para que nós possamos sanear e nos tornarmos uma família. Então, honrar pai e mãe é uma obrigação, mesmo quando os pais da gente não são aquelas perfeições que a gente imagina, não é? Porque nós temos um passado espiritual muito grande por trás, e que nós, sob o véu do esquecimento, não temos condição de avaliar, muito menos de julgar. Cuidemos deles, como diz o Divaldo, amemos os nossos pais e deixemos a Deus o cuidado de aplicar a justiça e a misericórdia. Que assim seja. Muito bom, Mário. Muito bom comentário, excelentes exemplos, excelente, clara a sua explanação sobre
parágrafo tão grande, né, como você falou, do Evangelho, mas você conseguiu trazer à luz da reencarnação. Acho que foi bem produtivo, muito bom. Fernando, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. O Mário fez um comentário tão assim gostoso de ouvir, de a gente relembrar, né? Doutrina espírita é que nem escrever, né? Você como professor de literatura. Só tem uma frase que resume escrever. Escrever é reescrever. Então, a doutrina, estudar é reestudar. Então, a gente está sempre reestudando as coisas, né? O Evaldo falou tão bem, né? Que a gente só de ler não adianta, mas é o que é o fundamental para iniciar, né? A questão da reencarnação, e tanto a Joana de Ângeles no livro Plenitude coloca as citações ao budismo, ele coloca que todos nós já tivemos tantas reencarnações que provavelmente a maioria das pessoas que nos cercam, ou numa fase da vida, ou a vida inteira, até que a pessoa desencarne, um pai, uma mãe. Então, por que o budismo coloca nessa questão da maternidade? Porque o próprio Espiritismo nos explica que é o amor mais próximo do amor divino. E Jesus veio nos relembrar que essa maternidade, ele sempre fez questão de dar uma atenção às mulheres justamente por causa disso, né? É o que pode nos religar ao Criador. A maternidade e querer a todos com os quais convivemos, tanto quanto deveríamos, como o Mário colocou, independente de como os pais sejam, nós fomos guerreiros, fomos maus pais e más mães, destruidores de aldeias. A guerra sempre permeou e fomos nós que fizemos essas guerras. Até os políticos mesmo, né? Que às vezes a gente se irrita um pouco, mas a gente tem que pensar que tudo isso é o nosso passado. Então, o ideal é a gente estar sempre querendo bem a todos. É difícil, mas é o nosso desafio. Um beijo para todos. Um beijo, Fernando. Acho bem interessante, me lembrou de um estudo do Paulo Figueiredo, sobre o qual eu estudei também para fazer um estudo lá no Eurípides, que ele diz que o passe magnético, o animal, né, o humano, o mais perfeito, 100%, é o da mãe, do filho. Porque você dá o passe magnético, você precisa de 3 coisas dentro do estudo, né? A vontade, o desejo de ajudar o outro e a fé. E a mãe vai fazer isso 100%. Então, o dia que a gente puder fazer pelo nosso próximo, isso terá fé, a vontade e o desejo de curar o outro, o nosso passe vai ser 100%. Né? A gente vai poder se doar 100% para o nosso próximo. Eu acho isso bem interessante. Então, a mãe é tudo, né? Ana, minha querida. Eu gosto do Mário, da explicação do Mário, né, desse capítulo tão grande. E esse livro é muito, assim, ele deixa a gente à vontade. E esse de hoje, Contratempos, dá para a gente fazer uma cópia e colocar na geladeira. Porque aqui, todos os parágrafos, qualquer um precisava ouvir isso, né? Precisava. Eu tenho vários aqui, né? Mas eu achei assim fora de série o incidente desagradável, né? Conforme a Ana falou, né? O processo de forragem contra acidentes possíveis, o mal-estar orgânico e tal. Então eu achei assim fora de série isso aqui. Sinceramente, botar na minha geladeira, porque, né? Eu tenho um filho, então eu quero que ele veja também para ele entender que muitas vezes não entende, né? Muitas coisas, né? E passar à frente. Vou passar à frente isso aqui. Objetivo, né? Uma coisa muito boa. Obrigada, Ana. Marlúcia, querida. Oi, boa noite, né? Assim, em primeiro lugar, quando o Evangelho ele nos convida a honrarmos, né, o nosso pai e nossa mãe, nós temos que ser gratos à nossa mãe Maria e ao nosso Pai Celestial, por ter concedido a bênção dos nossos pais aqui na Terra, né?
e que nos oportunizaram a graça da encarnação, pois poderiam ter renegado, né? Quantos assim não fazem, né? Por questões pessoais mesmo, que não cabe a nenhum de nós julgar. Então, ainda que tenham sido negligentes esses pais, nosso dever é assisti-los, porque é a Deus que temos que retribuir essa gratidão em primeiro lugar. E se os abandonam, o abandono e a falta de carinho, junta-se a ingratidão. E essa ingratidão vai ser com Deus, né? E quando Deus nos concede que nós estejamos aqui junto a esses pais, é a oportunidade que temos de evoluir, né? E exatamente os pais que necessitamos, mesmo que essas experiências elas não sejam as mais desejadas, pois são essas que necessitam para a minha reparação e, consequentemente, para o meu crescimento. Então, essa questão da gratidão para com esses pais celestes, antes desses pais da Terra, é muito importante, porque graças a eles, esses pais da Terra nos concedeu essa oportunidade. E esse progresso, esse crescimento, cabe a nós, né? Evoluirmos e fazermos o possível e o impossível para assegurar essa reforma íntima e acompanhar essa lei do progresso, porque a vida já nos foi concedida em forma de bênção. Acho que é isso aí. Legal. Muito legal. Muito obrigada. Excelente comentário, amiga. Valquíria, minha linda, boa noite, bem-vinda. Ela não, sou eu. É o lindo! Eu estou bem na nota, hein? Olha só, rapidinho. Completando aí o que o Fernando falou, né? Tem aquela frase, né? Reencarnação é questão de justiça. Só isso, é rápido. Verdade, muito bom. Mas alguém gostaria de fazer um comentário? A gente tem um minutinho. Ana? Oi, quando você falou, né, da questão do passe magnético, né, de tudo que uma mãe carrega, né, quando ela dá esse passe, me lembrou uma vez que eu cheguei do trabalho com uma dor no meu braço direito. Era uma dor insuportável, insuportável mesmo. E aí eu cheguei na casa da minha mãe e ela, deita aí, aqueles carinhos que ela dá sempre, né? Deita aí um pouquinho, vou fazer um café, não sei o quê. Aí eu falei assim, mãe, meu braço está doendo demais, eu não quero nem o café. Ela falou, peraí que eu vou rezar seu braço. E aí ela começou, eu fechei os olhos e ela começou a passar a mão no meu braço e fazer a prece dela. E quando ela acabou a prece, eu não sentia mais nada, absolutamente nada. Eu lembro Mas disso. toda a dor passou para o braço dela. Ela passou a sentir a mesma dor que eu estava sentindo. E aí eu fiquei preocupada com ela, ela falou assim, não, minha filha, já vai passar, só está passando por mim. Então, o poder, né, do amor da mãe, né, e assim, o que o Mário falou, honrar sempre. Né? Graças a Deus nós temos pais que merecem demais essa honra. Mas aqueles que não merecem, a gente precisa fazer também, né? Mas aí eu me lembrei desse fato. Muito bom. Mário, quer concluir, meu amigo? Está com a mãozinha aí? Perfeito, rapidinho. Eu só queria dizer o seguinte, que muitas das vezes, os pais às vezes não podem até não merecer nessa encarnação. Mas muitos de nós, às vezes, provocamos isso em encarnações passadas. Então é importante que muitas das vezes nós demos o exemplo a esses pais, porque nós na espiritualidade, às vezes pedimos para vir ajudar aqueles pais que estão ali. Às vezes são os pais que ajudam os filhos, mas às vezes são os filhos que ajudam os pais. Vamos lembrar de algumas encarnações de Bezerra aí, né? Como o Quinto Celso, Quinto Varro, Irmão Parmênio, onde ele várias vezes tentou, né? Vindo novamente para poder resgatar aquele filho lá de trás, né? Na época de Roma, o Tassiano, se eu não me engano o nome dele. Então vamos lembrar disso. Nós já temos essa condição espírita, já sabemos disso. Muitas das vezes nós é que provocamos essa situação. E nós queremos ajudar aos próximos, queremos ser bons samaritanos, nós queremos fazer tudo.
E precisamos fazer também por aqueles, às vezes, que estão tão perto de nós, que às vezes, naquela encarnação, não por acaso, lógico, estão ali como nossos pais ou fazendo o papel de nossos pais. Aí. Excelente estudo, gente. Muito obrigada ao Mário pelo estudo, pelo comentário, a todos, a Ana, que fez o preparo, e a todos que comentaram. Eu vou pedir então, para a Ana fazer a nossa prece final, por favor, tá bom, irmã? Sim, faço sim. E peço desculpa a vocês pela ausência da Júlia, né? Mas parece que deu certo, né? É um contratempo mesmo. É contratempo. Então tá bom, vamos lá. Jesus amado, obrigada por esse estudo, por esse momento que nos leva a tantas reflexões, tantas lembranças, que nos faz pensar no que ainda precisamos melhorar como filhos, como pais. Que o Senhor possa, hoje e sempre, nos amparar e nos direcionar, para que a gente possa, Senhor, enxergar o caminho que o Senhor nos aponta a todo o tempo. Obrigada por tudo. Que o Senhor abençoe a todos nós, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e, se for permitido, de muito trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. Meu pensamento, Mário, foi aí onde você está. Que felicidade para você estar tendo essa oportunidade que você está tendo agora de estar com seu paizinho, né? Que vocês recebam todo o carinho da gente e essas vibrações de amor. Gente, boa noite. Um beijo no coração de vocês. Muito Boa noite hoje. Boa noite, Adriana. Todos aí. Boa noite a todos. Beijinho aí no Todos os pai, papais Mário. e mamães aí também. Né? E os vovôs também. Vovôs também. Vê se vovôs volta, também. hein, Mário? Mário, fica aí Boa não, hein? noite. Eu acredito que eu vou voltar, né? Seja feita a vossa vontade. Se houver Mário, se houver qualquer imprevisto, não, ó, relaxa, tudo bem, entendeu? É contratempo. É, contratempo, entendeu? Deixa Ah, não, vai fica dar tudo tranquilo. certo. Um beijo, Se gente. Deus quiser. Boa noite, até amanhã. Boa noite.